A diversidade genética é o recurso mais subestimado da Terra. Aqui no Stellar Eureka, o foco é a mecânica da natureza e a tecnologia aplicada para dominá-la. Por que a agricultura moderna ignora milhares de espécies comestíveis? A resposta geralmente está na logística e na padronização. Mas a biologia oferece muito mais do que o mercado convencional entrega. Hoje, catalogamos 25 frutas, com características extremas, em diferentes latitudes do globo. Não se trata apenas de sabor exótico ou turismo culinário. Falamos de adaptação evolutiva pura. São estruturas biológicas criadas para resistir a predadores, secas severas e inundações. Por fora, muitas vezes apresentam formas defensivas, espinhos e texturas rugosas como lixa, mas por dentro guardam complexos vitamínicos potentes e perfis de açúcar que a química sintética não consegue copiar com exatidão. De florestas tropicais densas, onde a competição por luz define o formato do fruto, a regiões áridas e isoladas. O objetivo é entender a engenharia desses alimentos raros. O horizonte botânico se expande agora, 15 anos. Esse é o tempo necessário para que uma muda entregue sua primeira safra comercial. Nas zonas tropicais úmidas do Sudeste Asiático, o mangostão opera em um ciclo temporal próprio. A botânica aqui ignora a pressa do mercado. Enquanto outras culturas rendem em meses, esta árvore exige um investimento de paciência geológica. Por que esperar tanto tempo por uma fruta? A resposta está na biologia do produto. Por fora, uma blindagem roxa, espessa e coriácea, desenvolvida para resistir ao sol equatorial e aos predadores. Mas por dentro, segmentos de polpa branca, perfeitamente isolados do ambiente externo. Ao romper a casca, libera-se um aroma complexo. A textura é gelatinosa, saturada de água e açúcares, dissolvendo-se quase instantaneamente. O sabor oscila entre o doce e o ácido, uma combinação química difícil de replicar artificialmente. A botânica impõe suas regras, mas também oferece recompensas. O crescimento inicial é lento, porém, a maturação traz escala industrial. Uma única árvore adulta, no auge do vigor, converte nutrientes do solo e luz solar em mais de 1000 frutos por estação. É uma biofábrica de alto rendimento. Cada esfera roxa carrega não apenas sabor, mas compostos químicos ativos. A adstringência leve indica a presença de taninos e xantonas. Antes de ser uma sobremesa global, o mangostão serviu por gerações como recurso farmacêutico na medicina tradicional. A logística de exportação, no entanto, enfrentou um bloqueio sanitário rígido. Durante décadas, a entrada nos Estados Unidos foi vetada. O problema não era a fruta, mas o passageiro clandestino, a mosca das frutas asiática. O risco de contaminação das lavouras locais manteve as fronteiras fechadas até o ano de 2007. A engenharia resolveu o impasse. Hoje, os lotes passam por irradiação controlada. O processo neutraliza pragas em nível molecular sem cozinhar a polpa delicada. A fruta viaja milhares de quilômetros em contêineres refrigerados e chega aos mercados ocidentais segura para o consumo. Ainda é um recurso escasso e de valor elevado. Mas para quem conhece a complexidade do cultivo, o custo se justifica. O mangostão garantiu sua posição no mercado global. Uma casca espinhosa de cor laranja radioativa. Isso não é um aviso de perigo, mas um sinal de potência biológica. Continuamos nos domínios verdes do Sudeste Asiático para analisar uma fruta única, o gac, tecnicamente classificado como Baby Jackfruit. Por muito tempo, foi um segredo botânico local. Agora, ganha tração na logística global. Muitos chamam de fruta do céu, mas a biologia aqui é puramente terrestre e funcional. Por fora, uma geometria intimidadora, coberta de espinhos curtos que repelem predadores. Mas por dentro,
uma polpa densa saturada de nutrientes vitais. A planta rejeita a estrutura passiva de uma árvore comum. Ela opera como uma trepadeira agressiva. Gavinhas fortes buscam suporte vertical, lutando por cada centímetro de luz solar na densa vegetação tropical. Ela não desperdiça energia. Exibe suas cores vibrantes apenas uma vez por ano. A cor laranja profunda da casca não é estética, é química. Indica concentrações massivas de beta-caroteno e licopeno. Na natureza, isso atrai dispersores específicos. Para o corpo humano, funciona como combustível para a retina e proteção para o sistema cardiovascular. A colheita é um evento de precisão temporal. No Sudeste Asiático, as comunidades aguardam essa janela estreita de produção. Não se trata apenas de encontrar comida no mercado. É uma questão de ciclo cultural. Especialmente durante o Ano Novo vietnamita, a fruta se torna um ativo essencial. A cor vermelha intensa sinaliza sorte e prosperidade financeira para o ciclo que se inicia. Ao examinar o interior, percebe-se a membrana vermelha, o arilo, envolvendo as sementes pretas como um envelope de cera biológica. O sabor engana. É suave, quase neutro, lembrando uma mistura técnica entre a gordura do abacate e a acidez leve do tomate. Por isso, raramente é consumida isolada como uma maçã. Na gastronomia prática, ela funciona como um aditivo de alto desempenho. O prato conhecido como Choi Gak exemplifica o processo. As sementes e a polpa macia são cozidas sob pressão junto com o arroz glutinoso. O amido do arroz absorve os pigmentos, transformando o branco pálido em um vermelho vibrante. Visualmente, é impressionante. Nutricionalmente, é um método eficiente de entrega de vitaminas lipossolúveis. A medicina tradicional já utilizava esses compostos para tratar a visão e a elasticidade da pele muito antes das análises laboratoriais modernas. Hoje, a escala mudou. Com a demanda global por soluções naturais, o GAC sai dos cestos de Vime para as linhas de processamento industrial. Fábricas transformam a polpa em sucos concentrados e suplementos encapsulados. Mesmo que a fruta fresca não chegue às prateleiras do Ocidente, os compostos ativos atravessam oceanos. Ainda não possui a fama das frutas comerciais padrão, mas a densidade nutricional justifica o investimento. É um recurso de saúde bruta, pronto para ser explorado. Mas a busca por espécies resistentes continua em outras latitudes. Nas terras altas do sul do Brasil, uma espécie botânica sobrevive discretamente. Esta é a feijoa, tecnicamente classificada como goiaba serrana. Esta pequena maravilha elíptica está alterando o mercado culinário muito além de suas raízes sul-americanas. Nas prateleiras de frutas, ela se destaca não pelo tamanho, mas pela densidade nutricional. É uma escolha técnica, um recurso oculto no espectro de sabores disponíveis no agronegócio atual. Imagine uma colisão química precisa. A acidez cítrica do abacaxi fundida com a estrutura de glicose do morango. Essa é a feijoa, um fruto que não pede licença ao paladar, mas domina os receptores de sabor com um perfil biológico único. O método de colheita desafia a lógica agronômica padrão. A maioria das culturas exige força mecânica ou manual para ser retirada. Aqui, a planta decide. Quando atinge o pico absoluto de maturação, o pedúnculo seca e a gravidade assume o comando. O fruto cai ao solo. Não se colhe da árvore, recolhe-se da terra. É um convite da biologia para o consumo imediato. Por fora, uma casca verde, rugosa e resistente como jade bruto. Mas por dentro, uma polpa gelatinosa e aromática. No corte transversal, observam-se sementes minúsculas que explodem na mastigação, liberando óleos essenciais concentrados. Mas a escala muda drasticamente ao cruzar o oceano. Na Nova Zelândia, a feijoa deixou de ser curiosidade botânica
para se tornar um ícone de infraestrutura alimentar. A chegada da temporada desencadeia uma operação logística em todo o país. Caminhões transportam toneladas do produto para centros de distribuição e mercados locais. Estes frutos são reatores compactos de vitamina C. Eles ocupam o centro das mesas em banquetes comunitários e feiras de produtores. A versatilidade é absoluta. Consumidos crus logo após a queda ou processados industrialmente em bebidas energéticas de alta viscosidade. A feijoa ainda não possui a penetração de mercado da maçã ou a logística global da manga, mas ela conquistou um nicho inabalável entre aqueles que analisam o sabor tecnicamente. Com o avanço das linhas de produção de confeitos e bebidas funcionais, este segredo botânico sai da obscuridade. A variedade está pronta para saturar novos mercados ao redor do globo. Uma casca vibrante com espessura de 3 milímetros. Isso é o suficiente para proteger a reserva de água interna contra o sol equatorial. Entramos agora na biologia funcional da pitaia branca. Na botânica técnica, ela é classificada como Hylocereus undatus. O fruto não apresenta essa coloração rosa saturada por acaso. É uma estratégia evolutiva de sinalização. Na densidade da vegetação tropical, o contraste visual garante que a fauna local localize e disperse a espécie. Por que as escamas externas permanecem verdes? Elas realizam fotossíntese até o último momento da maturação. Ao examinar de perto, nota-se que a textura é serosa e rígida. É uma armadura contra a desidratação. Mas a verdadeira engenharia está no interior. Por fora, uma carapaça de cores agressivas, mas por dentro, uma polpa branca de densidade gelatinosa. O corte transversal revela um sistema de sementes complexo. Milhares de pequenos pontos pretos estão distribuídos uniformemente pela massa branca. Não é necessário removê-los. A biologia projetou essas sementes para passarem intactas pelo trato digestivo dos animais, garantindo a propagação a quilômetros de distância. O sabor resulta de um equilíbrio químico preciso. Lembra a acidez controlada do kiwi misturada à textura granulada da pera. Mas isso não é apenas sabor, é combustível. O fruto opera como um reservatório denso de recursos. A polpa carrega uma concentração elevada de fibras solúveis e antioxidantes. Para o metabolismo humano, funciona como uma injeção rápida de vitaminas e magnésio. Em um cenário de sobrevivência, encontrar uma pitaia significa acesso imediato à hidratação e calorias limpas, sem a necessidade de processamento ou cozimento. Aqui existe um detalhe estrutural que muitos ignoram. A planta-mãe é, na verdade, uma cactácea, mas não é um cacto comum de deserto. É uma espécie trepadeira e epífita. Ela usa raízes aéreas para se fixar em rochas e troncos, buscando luz solar agressivamente. O ciclo reprodutivo desta planta é estritamente noturno. Em modo acelerado, vê-se: as flores gigantescas se abrem apenas quando a temperatura cai e a luz desaparece. A janela de oportunidade é crítica. A floração dura apenas uma noite. As pétalas brancas e largas se expandem para atrair polinizadores específicos, como morcegos e mariposas de grande porte. Se a fertilização não ocorrer nessas poucas horas de escuridão, a flor murcha e a produção do fruto é cancelada. A natureza não desperdiça recursos. A operação é cirúrgica e cronometrada. O resultado é um superalimento blindado. Uma pele de réptil protege a polpa. Nos mercados movimentados da Tailândia, Malásia e Indonésia, esta fruta é onipresente. O salak não é apenas uma curiosidade botânica, mas um pilar econômico local. A palmeira do salak desafia a arquitetura comum das plantas. Ela não possui um caule visível. Em vez disso, cresce em touceiras densas,
explodindo diretamente do solo. As folhas são longas e eretas, atingindo até 6 metros de altura. Uma estrutura colossal para uma planta sem tronco. Por que o apelido de fruta-cobra? Basta observar a superfície. Escamas marrom avermelhadas se sobrepõem perfeitamente, criando uma armadura natural que protege o interior. Na agronomia prática, isso não é uma planta selvagem deixada ao acaso. É uma cultura gerida com precisão, valorizada como uma iguaria premium em suas regiões nativas. Ao abrir a casca, a experiência sensorial é imediata. A polpa não é macia como a maioria das frutas tropicais. Ela oferece resistência. A textura é excepcionalmente firme e crocante, mecanicamente similar a uma maçã. O sabor é um impacto químico direto, uma mistura complexa de ácidos e açúcares que ativa as papilas gustativas. O tempo de colheita define a química. Quando totalmente maduro, o salac entrega doçura intensa. Mas, se colhido cedo demais, o cenário muda. O fruto verde é adstringente, carregado de ácido tânico que seca a boca instantaneamente. A planta pune a impaciência. Na Indonésia, nada é desperdiçado. A fruta vai muito além do consumo cru. O processamento local transforma o salac em doces cristalizados e conservas em vinagre para armazenamento a longo prazo. Até os frutos verdes têm função. Eles são a base do rujak, uma salada picante onde a acidez bruta da fruta equilibra o calor das especiarias. De perto, percebe-se a geometria irregular. O fruto possui um formato de ovo assimétrico, com diâmetro oscilando entre 6 e 8 centímetros. Mas a utilidade da planta transcende a alimentação. Ela serve como infraestrutura de segurança. Por fora, uma fonte de alimento, mas na estrutura, uma arma defensiva. As folhas são revestidas de espinhos agressivos. Quando plantadas em fileiras densas, essas palmeiras formam uma sebe intransponível. Agricultores cortam as folhas espinhosas para construir cercas físicas. Não é necessário arame ou concreto quando a biologia fornece uma barreira impenetrável. O rei das frutas não pede permissão. Ele impõe a presença física e química no ambiente. Nos climas tropicais úmidos da Indonésia, Filipinas, Malásia e sul da Tailândia, o durião domina o ecossistema biológico. Não é apenas um alimento, é um gigante espinhoso que desafia a gravidade nos galhos das árvores, atingindo dimensões que intimidam qualquer colhedor inexperiente. Por que uma planta investiria tanta energia em uma defesa tão agressiva? A resposta está na biologia evolutiva. O fruto é um peso pesado na produção agrícola, inclinando a balança com um diâmetro de 6 a 8 polegadas. A casca formidável, coberta de espinhos rígidos e pontiagudos, atua como uma fortaleza natural. O objetivo é claro: impedir o acesso de predadores oportunistas antes da maturação completa. Por fora, uma arma biológica perigosa ao toque, mas por dentro, uma arquitetura precisa de câmaras que protegem a polpa amarela pálida. Ali repousam sementes tão densas e substanciais quanto castanhas, prontas para germinar. A textura desafia a lógica botânica comum. Rica em lipídios, a polpa oferece uma consistência de creme denso, semelhante a um mingau doce e gorduroso. Mas o durião é mais que uma fonte de calorias. É um ícone culinário insubstituível. A carne da fruta pode ser processada em diversos estágios de maturação, servindo de base bioquímica tanto para pratos doces quanto salgados. Ela infunde nas receitas uma tapeçaria de sabores complexa, impossível de replicar em laboratório. Mas existe um obstáculo logístico severo. A infâmia do durião é proporcional à sua fragrância. A química volátil do fruto é tão robusta que satura o ar em segundos. O aroma persistente gera comparações técnicas desagradáveis. Meias sujas de ginástica, ovos podres,
cebolas cortadas ou material orgânico em decomposição. Alguns detectam notas de amêndoas no paladar, mas o olfato registra o composto sulfuroso. Essa potência olfativa cria zonas de exclusão. Em hotéis, aeroportos e sistemas de transporte público de várias capitais asiáticas, o fruto é estritamente proibido. O cheiro não apenas incomoda, ele impregna tecidos e concreto. A natureza, no entanto, criou uma jogada esperta. Esse cheiro distintivo é um mecanismo de atração irresistível para a fauna local. O odor funciona como um farol químico na densa selva, guiando animais até a fonte de alimento. Ao consumirem a polpa e descartarem os caroços, esses animais tornam-se veículos logísticos vitais, espalhando as sementes por todo o habitat. Apesar da natureza polarizadora, o durião mantém uma base de consumidores leais. É um emblema bruto dos sabores selvagens. Quem supera a barreira olfativa acessa uma fonte de nutrição inigualável. 3.000 metros acima do nível do mar. Nos picos frios dos Andes, nasce uma estrutura biológica projetada para resistir. Apresentamos o tamarilo, frequentemente catalogado como tomate de árvore. Mas a nomenclatura popular esconde a complexidade botânica desta espécie. Não se trata de um tomate comum modificado. É uma solanácea distinta, evoluída para prosperar onde outras culturas de clima temperado falhariam e morreriam em poucos dias. Por que esta planta investe tanta energia em frutos coloridos? A resposta está na dispersão. A cor vibrante é um sinalizador visual para a fauna local. Ao realizar um corte transversal no fruto, a anatomia interna se revela. Não é uma polpa uniforme. Observa-se uma matriz gelatinosa, rica em pigmentos e sementes escuras e rígidas. O perfil de sabor desafia a classificação simples. Não é apenas doce. É uma combinação química calculada de açúcares e ácidos cítricos potentes. É como se a planta tivesse sintetizado o vigor tropical em um pacote compacto e resistente ao frio. A evolução jogou suas cartas. Por fora, uma casca amarga e resistente, desenhada para repelir pragas, mas por dentro, uma polpa suculenta e densa em nutrientes. O tamarilo não exige estufas aquecidas. Ele suporta ventos cortantes e variações térmicas agressivas. Os frutos pendem dos galhos como pêndulos pesados, aguardando o momento exato em que a maturação biológica se completa. Na aplicação prática, o potencial é vasto. A versatilidade deste fruto permite sua inserção em linhas de produção distintas. A acidez elevada funciona como um conservante natural e realçador de sabor em molhos picantes. O teor de açúcar permite a redução em caldas para a indústria de laticínios e sobremesas. Não é apenas um ingrediente exótico, é um recurso culinário de alto rendimento. Mas existe um protocolo logístico. Após a colheita, o fruto exige um período de repouso em temperatura ambiente. O processo químico de amadurecimento continua fora da árvore. A textura precisa ceder ao toque. A casca deve perder a rigidez excessiva. A pressa aqui resulta em desperdício. Somente quando os compostos internos atingem o equilíbrio ideal, o fruto está pronto para o consumo ou processamento industrial. O resultado final compensa a espera. Obtém-se uma fonte concentrada de energia e sabor, garantindo variedade nutricional, mesmo em altitudes elevadas. Sudeste Asiático, um laboratório biológico a céu aberto. A diversidade de frutas nesta região não é apenas vasta, é sistemática. O rambutão é o exemplo perfeito dessa engenharia natural. Por que este nome peculiar? Em malaio, a palavra rambut significa estritamente cabelo. Uma descrição técnica precisa para um espécime botânico único. Esta fruta é produzida por uma árvore de médio porte, uma estrutura vegetal versátil capaz de atingir
24 metros de altura. As folhas perenes funcionam como painéis solares constantes na brisa tropical, garantindo energia para a produção de biomassa. O fruto em si é uma drupa, variando de redondo a oval, protegido por um mecanismo de defesa específico. Diferente de seus parentes genéticos próximos, a liquia, o longan e o pulaçã, o rambutão investe em uma blindagem externa distinta. Por fora, uma casca coriácea coberta de espinhos carnudos com uma aparência quase alienígena, mas por dentro, uma polpa translúcida, doce e levemente ácida, com um perfil de sabor que lembra uvas. Esses pelos externos não são apenas estéticos. Na botânica funcional, eles desempenham um papel crítico na transpiração da fruta. Em nível macro, observa-se que os espinhos aumentam a área de superfície, regulando a perda de água. Isso afeta diretamente a qualidade da polpa e a concentração de açúcares. A história desta espécie é um mapa de logística antiga. Comerciantes árabes, operando rotas navais complexas, introduziram a semente na África Oriental entre os séculos 13 e 15. Séculos depois, a carga mudou de mãos. No século 19, os holandeses transportaram o cultivo para as Américas tropicais, expandindo a zona de produção global. Hoje, a colheita é massiva. Nos pomares nativos do Sudeste Asiático, os frutos são encontrados em aglomerados densos, pendendo dos galhos, aguardando a extração manual ou mecânica. Ao romper a casca grossa, revela-se o arilo esbranquiçado ou rosa pálido. No centro geométrico, aninhada no coração da fruta, encontra-se uma única semente marrom e brilhante. O consumo oferece mais do que calorias. É uma fonte de hidratação imediata e, quando processado em conserva, fornece quantidades significativas de manganês, uma bateria nutricional compacta. Preserva altos índices de manganês quando enlatado. Mão de Buda. Isso não é uma fruta comum, é uma anomalia estrutural da família cítrica que desafia a lógica da frutificação padrão. Por que uma planta gastaria energia para criar um fruto sem suco? Parece desperdício de recursos biológicos, mas a estratégia aqui não é a hidratação, e sim a complexidade química da casca. Visualmente, o fruto rompe com a geometria esférica tradicional. Os carpelos, partes que normalmente formam gomos unidos, falham propositalmente em se fundir durante o desenvolvimento. O resultado é uma separação em segmentos individuais. Em modo acelerado, vê-se. Os dedos se esticam e curvam, criando uma superfície de contato com o ar muito maior do que a de um limão comum. A biologia desta espécie, originária dos antigos jardins da Índia e da China, foca na dispersão aérea de compostos. Por fora, uma pele rugosa, amarela e espessa, mas por dentro, uma estrutura sólida e seca. Ao realizar um corte transversal, percebe-se a ausência total de vesículas de suco e a inexistência quase completa de sementes. É massa pura de fibra e casca. A planta investe toda a sua energia no aroma. O cheiro é penetrante, uma mistura química de limão e notas florais que satura o ambiente. Essa potência olfativa transformou o fruto em um objeto funcional em templos e residências asiáticas por séculos. Ele atua como um difusor orgânico de longa duração. Na gastronomia técnica, o aproveitamento é absoluto. O albedo, a parte branca interna, que em outras frutas cítricas é amarga e descartável, aqui possui uma estrutura molecular diferente. É firme, doce e livre de amargor. Não há desperdício. Processa-se a casca externa para a extração de óleos essenciais intensos e o interior para cristalização ou cozimento. É um recurso culinário de alta eficiência, onde a falta de suco se torna, paradoxalmente, a maior vantagem logística do ingrediente.
80% de água em um ambiente onde a chuva raramente cai. O melão com chifres, conhecido tecnicamente como kiwano, é uma anomalia botânica das savanas africanas. Enquanto outras espécies secam e morrem sob o sol do Kalahari, esta planta desenvolveu uma estratégia blindada de armazenamento de recursos hídricos. Por que uma fruta precisa de armadura? A resposta está na proteção do ativo mais valioso do deserto, a umidade. A casca grossa, de um laranja vibrante, é coberta por espinhos cônicos e rígidos. Ao examinar os detalhes, percebe-se que essas protuberâncias funcionam como um sistema de defesa contra herbívoros sedentos. Não é apenas uma casca, é um cofre biológico projetado para resistir ao calor extremo e a predadores. Por fora, uma superfície hostil, seca e agressiva. Mas por dentro, um ecossistema aquático completo. Ao cortar a fruta, a lâmina revela uma polpa gelatinosa de cor verde esmeralda intensa. A estrutura interna é compartimentada. Centenas de sementes, semelhantes às do pepino, flutuam suspensas nessa matriz gelatinosa. Em modo acelerado, vê-se a polpa brilhar sob a luz, indicando a saturação de líquidos. O perfil de sabor é complexo e funcional. Não existe doçura excessiva aqui. A análise sensorial identifica uma tríade química: a textura amilácea da banana, a acidez cítrica do limão e o frescor aquoso do pepino. Essa combinação não é acidental. É um pacote nutricional denso, oferecendo hidratação e sais minerais imediatos para quem o consome. Mas a biologia do kiwano vai além do fruto. A planta é uma sobrevivente nata. Em solos áridos, onde o cultivo de grãos exigiria toneladas de irrigação artificial, o kiwano prospera com o mínimo. As raízes buscam lençóis freáticos profundos. Para as populações locais da África subsaariana, isso não é uma iguaria exótica. É um item de segurança alimentar. Um reservatório de água que cresce do chão, garantindo a sobrevivência em estações de seca prolongada. Na gastronomia moderna, a fruta deixou de ser um recurso de emergência para virar um ingrediente de precisão. A logística global agora transporta o kiwano para cozinhas industriais em diversos continentes. O manuseio exige cuidado. A polpa é extraída da carcaça espinhosa e aplicada em pratos que exigem contraste visual e acidez controlada. Em saladas complexas ou coquetéis, a gelatina verde atua como um agente texturizador. Além do sabor, o alto teor de água funciona como um repositor eletrolítico natural, ideal para a recuperação física após a exposição solar. O que antes era um segredo do deserto, agora é uma commodity, de nicho. Sua aparência alienígena atrai o mercado visual, mas é a eficiência biológica que garante sua permanência. O sobrevivente do Kalahari conquistou o mundo. Um erro de cálculo no tempo de colheita pode ser fatal. Nos mercados vibrantes da Jamaica, o aqui não é apenas uma mercadoria exposta nas bancas, é o combustível principal da nação. Esta planta realizou uma migração transatlântica, trazida da África Ocidental séculos atrás, para se tornar a base absoluta da dieta local na ilha. Botanicamente, o aqui representa um enigma de classificação. A culinária o trata como um vegetal robusto, mas a biologia o define estritamente como fruta. A árvore é uma estrutura de sobrevivência tropical perene. O tronco se ergue verticalmente, podendo atingir quase 10 metros de altura. As folhas largas funcionam como painéis eficientes de captura de luz, enquanto flores verdes e perfumadas garantem a atração de polinizadores. Mas a verdadeira engenharia da planta está concentrada no fruto. A árvore investe energia maciça na proteção e desenvolvimento de suas sementes. A maturação funciona como um semáforo químico. De perto percebe-se a alteração dos pigmentos na casca.
O verde camuflado dá lugar a tons vermelhos e amarelos intensos. Se observado em aceleração, veríamos a cápsula rígida se romper sozinha, expondo a polpa interior. É o sinal visual de segurança. O prato mais famoso, ackee, com peixe salgado, depende inteiramente dessa transformação cromática para existir. É a identidade jamaicana servida no prato. Porém, aqui existe um risco biológico calculado. Por fora, uma fruta exótica e atraente, mas por dentro, antes da abertura natural, um depósito de toxinas ativas. O fruto verde e fechado contém hipoglicina em concentrações perigosas. A ingestão prematura desencadeia a chamada doença do vômito jamaicano. O corpo humano entra em colapso metabólico severo. Podem ocorrer convulsões e desidratação extrema. Em casos graves, o sistema desliga totalmente e o resultado é a morte. Por que insistir no cultivo de algo tão volátil? A recompensa justifica o perigo. Quando colhida no momento exato e preparada corretamente, a polpa perde a toxicidade e ganha uma textura cremosa e rica. No prato, a consistência imita a de ovos mexidos. É uma fonte densa de proteínas e gorduras vegetais, vital para a economia de subsistência. Um ingrediente versátil que alimenta a força de trabalho. Essa dualidade define a cultura local. O prazer gastronômico caminha ao lado do risco mortal. A natureza oferece o alimento, mas exige respeito absoluto aos seus ciclos. 3.000 metros de altitude. Nos vales andinos, esta não é apenas uma fruta, é uma relíquia biológica dos incas, a cherimoia. Por fora, uma blindagem verde, segmentada como escamas de réptil. Uma estrutura feita para resistir ao transporte e ao clima de montanha. Mas por dentro, uma massa branca, densa e frágil. Mark Twain, em seus registros, classificou esta espécie como a fruta mais deliciosa conhecida pelo homem. Não foi um exagero literário, foi uma constatação sensorial. Ao examinar a polpa, percebe-se a complexidade química. O perfil de sabor não é único, é um composto. O paladar identifica acetatos de banana, ésteres de abacaxi, notas ácidas de morango, tudo comprimido em uma única estrutura vegetal. A árvore, Annona cherimola, ignora as planícies quentes. Ela exige dificuldade. O cultivo ocorre em altitudes elevadas, onde a neblina fria cobre as encostas. Sem o choque térmico da montanha, o fruto não se desenvolve. Ao realizar o corte transversal, a anatomia interna se revela. Sementes grandes, negras e polidas. Elas estão profundamente incrustadas no núcleo segmentado. A planta protege seu material genético com uma camada dura, quase pétrea. Por que resfriar a fruta antes do consumo? A temperatura baixa altera a física da polpa. A textura torna-se firme, semelhante a um creme processado. Come-se com colher, raspando a casca que serve como tigela natural. É eficiência calórica imediata. No entanto, o potencial logístico vai além do consumo in natura. A indústria aproveita a alta concentração de frutose. Polpa batida vira base para bebidas densas. Processada, transforma-se em sorvete rico em gordura vegetal. O açúcar natural dispensa aditivos sintéticos. A fruta funciona como uma fábrica de sobremesa autossuficiente. Uma fonte de energia pronta para o consumo. 40 libras de peso bruto. Isso não é apenas uma fruta. É o maior fruto nascido em árvore que existe no mundo. A árvore da jaca opera como uma torre de produção biológica, estendendo-se por até 20 metros de altura. A folhagem verde e brilhante domina o horizonte em Bangladesh, na Índia, na Tailândia e nas Filipinas. De perto, percebe-se a estrutura robusta. Ela funciona como uma sentinela vegetal na paisagem tropical. Por que essa cultura sustenta populações inteiras? A resposta está na densidade. O exterior do fruto
é uma armadura natural. Uma casca rugosa e espessa protege a polpa interna contra pragas e intempéries. A polpa possui um sabor doce, levemente ácido, e envolve sementes ricas em nutrientes. Nada é desperdiçado aqui. As sementes são fontes de amido concentrado, frequentemente cozidas e consumidas para garantir energia. Mas a versatilidade vai além da simples sobrevivência. A planta oferece duas estratégias alimentares distintas. No estado verde e imaturo, a jaca é tratada tecnicamente como um vegetal. Ela se torna a base sólida para curries e ensopados, absorvendo temperos e fornecendo volume. Mas com o tempo, a química interna se altera. Ao amadurecer, a casca atinge um tom marrom dourado. Os bulbos fibrosos no interior amolecem. O perfil de sabor se transforma em uma mistura complexa que lembra banana, abacaxi e manga. A indústria alimentícia percebeu esse potencial. Hoje, a jaca encontrou uma nova função logística nas cozinhas modernas: atuar como substituto de carne à base de plantas. A textura fibrosa não é aleatória. Ela imita com precisão mecânica a consistência de carne de porco desfiada ou frango processado. O que era uma cultura de subsistência tornou-se um recurso de exportação. O produto agora atravessa fronteiras, enlatado e processado, levando a biomassa tropical para longe de seu solo nativo. A jaca representa abundância e adaptabilidade extrema. É um componente vital do tecido cultural e uma reserva estratégica de calorias. A segurança alimentar está garantida em cada fruto gigante. Uma única baga vermelha. Isso é o suficiente para hackear a percepção do cérebro humano. Por que ingerir um fruto quase insípido das florestas da África Ocidental? Aparentemente, não há valor calórico, mas na prática, trata-se de uma arma química natural capaz de inverter os sentidos fundamentais de sobrevivência. Nós mergulhamos na bioquímica do fruto milagroso. Este arbusto perene evoluiu em climas tropicais, sob forte competição biológica. Ele não atrai dispersores pelo açúcar, mas pela promessa de uma experiência sensorial alterada. O mecanismo é molecular. O segredo reside em uma glicoproteína específica chamada miraculina. O pesquisador japonês Kenzo Kurihara isolou e identificou esta estrutura em 1968. A substância em si não possui doçura. Ela opera como um agente de sabotagem nos receptores gustativos da língua. Imagine a logística dessa interação. Você coloca a fruta na boca. A polpa se desfaz. A miraculina se liga aos receptores de doce, mas permanece inativa em pH neutro. Então, introduz-se o ácido. Ao morder um limão, os prótons ácidos ativam a proteína, alterando a forma dela. O receptor envia um sinal falso de doce ao cérebro em alta intensidade. O efeito é imediato. Ao examinar os detalhes, a reação fisiológica impressiona. Em vez da contração muscular causada pela acidez extrema, o corpo relaxa. O gosto se assemelha a colheradas de açúcar refinado ou xarope concentrado. Por fora, um cítrico corrosivo capaz de manchar o esmalte dental. Mas por dentro, a percepção neural de uma sobremesa inofensiva. Essa distorção dura até 2 horas. O tempo necessário para a saliva lavar a proteína dos receptores. Mas isso era apenas o começo. A aplicação vai muito além de curiosidades culinárias. Na oncologia, pacientes submetidos à quimioterapia frequentemente relatam disgeusia, uma alteração severa no paladar que deixa a comida com gosto metálico ou amargo. A nutrição torna-se um calvário. O fruto milagroso atua como um equalizador biológico. Ele mascara a acidez e remove o gosto metálico, permitindo que o paciente volte a comer. Embora não seja um tratamento médico homologado,
A funcionalidade mecânica é inegável. A economia, no entanto, colidiu com a burocracia. Nos anos 70, houve uma movimentação intensa nos Estados Unidos para transformar a miraculina em um produto de massa. O objetivo? Um substituto de açúcar perfeito para diabéticos e para o controle de peso, sem os efeitos colaterais dos adoçantes sintéticos. O mercado de açúcar reagiu. A agência reguladora americana, FDA, classificou a fruta como um aditivo alimentar e não como um alimento natural. Isso impôs uma barreira de testes de segurança custosos e intermináveis. Onde a botânica oferecia uma solução, a legislação ergueu um muro. O sonho comercial foi congelado por décadas. Apesar dos bloqueios regulatórios nos Estados Unidos e na União Europeia, o produto circula. Em muitas regiões, a venda é legal. Devido à rápida perecibilidade da fruta fresca, a logística moderna depende da liofilização. O fruto é transformado em pó ou comprimidos, preservando a estrutura da glicoproteína para transporte global. É uma prova de conceito da natureza. Uma molécula complexa, desenhada para a sobrevivência na selva, agora altera a dieta humana moderna. A experiência sensorial está garantida. 5 frutas tropicais fundidas em um único organismo. A monstera deliciosa não carrega esse nome científico por acaso. Frequentemente chamada de planta da salada de frutas, essa espécie oferece uma complexidade química rara na natureza. Ao provar a polpa, o paladar humano detecta uma mistura densa de texturas e açúcares. A base lembra a consistência da banana combinada com a acidez cítrica do abacaxi, mas a análise sensorial vai além. No retrogosto, surgem notas claras de manga e maracujá. Em variedades com maturação perfeita, percebe-se até a doçura volátil do morango. É uma carga calórica concentrada, desenhada para atrair dispersores de sementes na selva densa. Porém, existe um risco calculado. Por fora, uma estrutura geométrica atraente. Por dentro, um sistema de defesa biológico ativo. A planta protege sua prole com agressividade química. O fruto imaturo está saturado de cristais de oxalato de cálcio. Sob o microscópio, essas estruturas assemelham-se a milhares de agulhas de vidro afiadas. Tentar consumir o fruto antes do tempo resulta em punição física imediata. As microagulhas perfuram os tecidos moles da boca e da garganta. A sensação não é de sabor, mas de queimação intensa e irritação severa das mucosas. É um mecanismo de sobrevivência eficaz. A planta força o predador a esperar. Como identificar o ponto de segurança? A própria biologia da fruta sinaliza o fim da toxicidade. Não é necessário equipamentos de medição. Observa-se a casca. Quando as escamas hexagonais verdes começam a se levantar e se desprender sozinhas, o processo está concluído. Abaixo dessa armadura, a polpa branca e cremosa finalmente está livre das toxinas e rica em açúcares. A logística de cultivo, no entanto, impõe barreiras severas. Fazer a monstera frutificar fora de seu habitat é um desafio técnico. Em ambientes internos comuns, a planta foca apenas no crescimento foliar pela falta de recursos. Para gerar fruto, ela exige a umidade saturada e o calor constante das florestas tropicais nativas, que se estendem do sul do México até o Panamá. Somente nessas condições de estufa natural, a planta atinge seu potencial máximo de produção. Do sul do México até a fronteira do Panamá, o território é vasto. Aqui domina o sapoti. Por que uma planta nativa sustentou civilizações inteiras? A resposta está na química da seiva. Antigamente, esse fluido branco e viscoso não era apenas um subproduto biológico. Era a base fundamental da indústria da goma de mascar. O látex extraído do tronco, conhecido como chicle,
Era mastigado pelos astecas muito antes de qualquer processamento industrial moderno. Era um recurso de sobrevivência e higiene bucal em uma época sem odontologia. A árvore, cientificamente catalogada como Maniucara zapota, é uma máquina de sobrevivência tropical. Ela não segue o calendário das culturas comerciais rápidas. É uma perennifólia. O crescimento é lento, metódico e focado na densidade. A planta investe energia na construção de uma estrutura maciça. A madeira resultante desafia o tempo. É um material de construção de extrema dureza, comparável à pedra em durabilidade. Nas ruínas maias, a pedra desmorona, mas os lintéis esculpidos em madeira de sapoti permanecem intactos. Eles suportam o peso de 1000 anos de história e intempéries. A resistência estrutural é absoluta. Não há podridão, não há ataque de cupins, apenas fibra compactada. Mas o foco biológico principal é o fruto. Visualmente, o sapoti é uma peça de camuflagem. A casca é marrom, áspera e oxidada, imitando a textura de troncos velhos ou terra seca. Não há cores vibrantes para atrair a atenção à distância. O tesouro é interno. Ao romper a casca, encontra-se uma polpa de alta densidade calórica. A textura é granular, biologicamente similar à da pera. O sabor é uma concentração intensa de açúcares, remetendo ao açúcar mascavo caramelizado. Para as populações das zonas tropicais e subtropicais, isso é combustível puro. Porém, existe um mecanismo de defesa agressivo. A planta protege sua descendência com química. Por fora, um fruto convidativo, mas por dentro, na fase imatura, uma armadilha de tanino. Enquanto não está maduro, o sapoti é intragável. A polpa é saturada de látex leitoso e adstringente. Se um predador tentar comer antes da hora, a boca seca instantaneamente e a seiva cola nas mucosas. É um bloqueio físico e químico. Apenas quando o processo de maturação atinge o pico, a química muda. Os taninos se degradam. O látex desaparece. A polpa se transforma em uma massa translúcida, marrom amarelada e suculenta. É o sinal biológico de que as sementes estão prontas. No centro da fruta, encontram-se de 2 a 5 unidades. São sementes pretas, brilhantes e duras, cada uma do tamanho de um feijão achatado. A dispersão está garantida. O tamanho de um grão achatado. Graviola. Uma estrutura biológica que desafia a lógica das frutas comuns. Esta não é uma cultura simples. É um gigante tropical conhecido cientificamente como Annona muricata. Por que a planta investe tanta energia em defesa? A casca é uma fortaleza de espinhos recurvados, mas o objetivo é proteger uma carga valiosa de açúcar e nutrientes. O perfil de sabor é uma anomalia estatística. Ao provar, o cérebro registra dados conflitantes. Detectam-se ácidos cítricos, a doçura da glicose do morango e a textura cremosa característica da banana. 3 perfis biológicos distintos fundidos em uma única polpa branca e densa. Mas a natureza impõe regras estritas de acesso. A graviola não entrega seus recursos facilmente. Em modo acelerado, vê-se a transformação da epiderme. O verde profundo clareia, indicando a mudança no pH interno. Por fora, a rigidez absoluta dos espinhos que desencoraja o manuseio. Mas por dentro, as enzimas começam a quebrar as paredes celulares, amolecendo o fruto drasticamente. Se colhida prematuramente, a graviola é incomestível. A polpa permanece seca e o sabor é dominado por uma acidez corrosiva que repele qualquer herbívoro. A paciência aqui é um requisito técnico, não uma virtude. O ponto de colheita é definido pelo tato. Quando a armadura espinhosa cede a uma pressão leve dos dedos, o processo químico de maturação está completo. As fibras tornam-se suculentas e a concentração de açúcar atinge o pico. Agora
É uma questão de extração de recursos. A massa fibrosa e branca é separada das sementes escuras. Na cadeia de suprimentos, a versatilidade deste material é alta. A polpa serve como base densa para bebidas energéticas, estabilizante natural para sobremesas complexas e componente ácido para pratos salgados. Para o mercado global, é um produto de alto valor agregado. Um simples gole contém compostos voláteis que recriam as condições de um ambiente equatorial. A sobrevivência da espécie é garantida pelo sabor. Águas turquesas em apenas um gole. Cai mito. Mergulhe na arquitetura biológica desta fruta, uma espécie que opera nos limites da eficiência tropical. Nativa das faixas úmidas das Índias Ocidentais e da América Central, ela é conhecida na botânica técnica como Chrysophyllum cainito. Para um observador casual, pode parecer apenas mais um item na família das sapotáceas, mas, na agronomia prática, trata-se de uma joia oculta de adaptação climática. Por que a planta investe tanta energia em uma estrutura tão complexa? A resposta é a propagação agressiva. Não é um fruto comum. É um mecanismo de dispersão de sementes com um design interno específico. O núcleo possui um formato estelar característico, projetado para proteger o material genético central. A logística natural, da árvore até a coleta, é um espetáculo de engenharia biológica. As árvores dominam o dossel, atingindo alturas vertiginosas de até 50 pés. Elas não apenas crescem, elas ocupam o espaço aéreo, adornadas com flores de coloração branco-arroxeada que funcionam como faróis para polinizadores. De perto, percebe-se a textura. A pele é lisa, uma barreira física contra pragas e perda de umidade. A coloração varia de um branco pálido a um roxo profundo e saturado, indicando o nível de maturação e concentração de antioxidantes. Por fora, uma esfera resistente e hermética, mas por dentro, uma reserva de energia líquida e sólida. A polpa não é apenas estética, é doce, suculenta e calibrada para atrair o consumo imediato. Aqui existe um detalhe químico fascinante. O perfil de sabor é um híbrido complexo. Ao morder, os sensores detectam uma mistura precisa: a textura fibrosa da maçã, a doçura floral da litia e a densidade do caque. Tudo isso finalizado com notas cítricas sutis que equilibram o açúcar. Não é apenas comida, é um recurso calórico denso que satisfaz a necessidade de glicose e, ao mesmo tempo, oferece uma experiência sensorial que transita entre o exótico e o familiar. A natureza não desperdiça recursos. O nome comercial afasta o consumidor despreparado. Fruta feia. Na botânica sistemática, porém, trata-se do tangelo jamaicano, um espécime que desafia a lógica visual do mercado. Por que a natureza investiria energia em uma aparência tão grotesca? A resposta é funcionalidade pura. Geneticamente, ocorre aqui uma triangulação complexa. Tangerina, laranja e toranja colidem em um único organismo, mas a biologia ignora as expectativas da linhagem. O resultado não é uma mistura diluída, mas uma espécie distinta, com propriedades químicas únicas. A planta não busca vencer concursos de estética. O objetivo é a proteção máxima da semente e da polpa. Por fora, uma superfície rugosa, cheia de cicatrizes, crateras e manchas esverdeadas, lembrando um tecido vegetal danificado ou doente. Mas por dentro, uma estrutura celular vibrante, saturada de líquido e protegida por essa barreira espessa. Ao se romper a casca grossa, o aroma cítrico inunda o ambiente instantaneamente. É uma liberação volátil de óleos essenciais acumulados. O perfil de sabor é uma engenharia precisa. Não é apenas doce. Existe um equilíbrio químico exato entre a glicose, a acidez cítrica intensa e um toque final de amargor calculado. Isso impede
que o paladar se canse e estimula os receptores sensoriais de forma simultânea. Na gastronomia técnica, essa complexidade torna-se um recurso valioso. Os gomos se soltam da membrana com facilidade mecânica, sem desperdício de biomassa. Em pratos frios, o ácido atua como um solvente natural para gorduras, limpando o paladar. Mas a aplicação logística é ainda mais eficiente no processamento. A alta concentração de pectina e açúcares transforma essa polpa em geleias e conservas de longa duração. O sabor ácido e doce fica encapsulado quimicamente para o futuro. Na mixologia, o extrato age como um estabilizador de potência. Quando misturado a destilados, o suco não perde a identidade. Ele se funde e cria emulsões robustas. E o valor biológico é indiscutível. Não se trata de prazer, mas de combustível. Cada unidade é uma cápsula de sobrevivência carregada de ácido ascórbico e micronutrientes essenciais. O sistema imunológico recebe um reforço imediato e bruto. A aparência externa torna-se irrelevante quando o conteúdo garante a manutenção eficaz da vida humana. México Central, o berço genético desta espécie. O zapote branco não é uma fruta comum encontrada em qualquer mercado de esquina. É uma drupa complexa, cuja linhagem biológica remonta diretamente às ilhas e terras altas da América Central. A estrutura é enganosa. Por fora, uma casca fina, frágil, variando de um verde amarelado pálido até um dourado intenso. Mas por dentro, uma polpa cremosa e densa, saturada de açúcares. Aqui, a escala física varia drasticamente. Não existe padrão uniforme na natureza. O peso oscila entre modestas 2 onças e meia até maciças 24 onças e 7 décimos. Em casos extremos, uma única unidade carrega quase o peso de uma refeição completa. É um pacote de calorias projetado para dispersão eficiente. Por que existem tantas variantes? A indústria e a seleção natural criaram um espectro de opções. High-neck, Dade, Pike, Subel, Smathers, Homestead, Golden. Cada nome representa um código genético específico. Cada variedade possui seu próprio perfil de sabor e resistência, ocupando um lugar exclusivo no catálogo de produtividade do zapote branco. Para o produtor, escolher a variedade errada significa perder a safra. O cultivo exige estratégia climática. Essas árvores prosperam em zonas subtropicais, mas não basta apenas plantar e regar. A fisiologia da planta exige estresse. Ela precisa de um período distinto de frio ou seca para ativar os hormônios de crescimento. Sem esse sinal térmico ou hídrico, a produção estagna. O custo real aqui é o tempo. Se a propagação for feita por sementes, a espera é longa, 7 a 8 anos. Durante quase uma década, o jardineiro investe recursos sem retorno imediato. É um teste de resistência logística. Mas quando o ciclo fecha, a árvore entrega alimento por gerações. 7 a 8 anos. Esse é o ciclo biológico necessário para a árvore começar a frutificar. Um teste brutal para a paciência de qualquer produtor. Mas o resultado justifica o investimento de tempo. Trata-se do yuzu. Na agronomia, ele não é apenas mais um cítrico. É um ativo culinário de alta complexidade que começou a dominar as cozinhas industriais e domésticas em escala global. Visualmente, o fruto desafia a estética padrão de mercado. O yuzu é um globo amarelo, pequeno e acidentado. Por fora, uma superfície rugosa, irregular e espessa. Mas por dentro, uma concentração química única de óleos essenciais e ácidos. O perfil genético sugere um cruzamento robusto. Ele carrega a acidez cortante de um limão, combinada com as notas amargas e complexas de uma toranja. O aroma não é sutil. É uma mistura agressiva de compostos herbais e florais que saturam o ambiente assim que a casca é rompida. A botânica
conta a história da migração desta espécie. O yuzu não é nativo das ilhas onde se popularizou. Ele originou-se na China, atravessou o mar e estabeleceu-se no Japão, onde foi integrado à dieta e à medicina por séculos. Agora, a demanda cruza o oceano novamente, invadindo os Estados Unidos com força total. Ele tempera desde carnes grelhadas até sobremesas delicadas, alterando o perfil de sabor com precisão cirúrgica. Como essa fruta funciona na prática? Analise o molho ponzu. Muitos consumidores ingerem esse condimento sem perceber o ingrediente ativo. A base escura é o molho de soja fermentado, mas o agente de contraste é o yuzu. O suco cítrico interage com o sal da soja, criando uma marinada capaz de quebrar as fibras da carne ou curar peixes crus instantaneamente. É uma reação química que equilibra gordura e acidez. Mas a logística de abastecimento apresenta um problema sério. O yuzu é um recurso escasso. Ele não está disponível nas gôndolas refrigeradas comuns, ao lado de limões e limas produzidos em massa. A cadeia de distribuição é restrita. Para obter o fruto fresco, é necessário recorrer a mercados de importação asiática ou fornecedores especializados. A natureza impõe um limite rígido de tempo. A janela de colheita ocorre estritamente de setembro a fevereiro. Fora desse período, o fruto fresco desaparece do mercado. No uso culinário, a aplicação deve ser tática. Trata-se de eficiência. Não é necessário usar o fruto inteiro de uma vez. O suco é potente e a casca carrega a maior parte do aroma. Um pouco de raspas e algumas gotas de suco são suficientes para alterar a estrutura do prato. A complexidade ácida está garantida. Ouro dos Incas. Não se trata de metal, mas de sobrevivência biológica. Nas terras altas da América do Sul, onde o oxigênio é escasso e o clima é severo, a lucuma impera. Há séculos, este fruto é a base energética das civilizações andinas. Não é apenas uma fonte de calorias. Ao analisar a composição química, percebe-se uma bateria de nutrientes. O fruto carrega uma carga pesada de beta-caroteno, ferro e zinco. Adicione a isso cálcio, proteína e vitamina B3. Para as populações antigas, isso não era um lanche. Era um seguro contra a desnutrição em altitudes extremas. O perfil de sabor é técnico e distinto. Nada de acidez excessiva. O gosto remete ao xarope de bordo misturado com a densidade da batata doce. No final, nota-se um traço claro de caramelo amanteigado. Mas a botânica aqui guarda um paradoxo visual. Por fora, uma casca verde, rústica e desinteressante. Mas por dentro, uma polpa amarelo-ouro, farinhenta e seca. A cultura local entendeu essa dualidade. A lucuma tornou-se um símbolo de fertilidade e longevidade. Arqueólogos encontram a forma exata deste fruto moldada em cerâmicas pré-colombianas. É a biologia eternizada na arte. Porém, existe um problema logístico moderno. A lucuma é difícil. Você dificilmente encontrará o fruto fresco nas prateleiras de um supermercado comum. Mesmo em sua terra natal, o consumo direto da árvore é raro. A polpa oxida. O transporte é ineficiente. A solução da indústria foi a desidratação. A umidade é removida. O que resta é um pó fino, estável e potente. É nesta forma que a lucuma conquista o mercado global, não apenas como adoçante natural, mas como um agente de estrutura. O pó atua como um intensificador de sabor e texturizante. Em sorvetes e sobremesas, ele fornece uma cremosidade densa, sem gordura extra. Cervejarias artesanais utilizam o ingrediente para adicionar complexidade ao mosto. É um camaleão culinário. A fruta que alimentou impérios antigos agora garante a textura perfeita na indústria de alimentos processados. 3.000 anos de idade. Esta árvore
viu civilizações inteiras nascerem e desaparecerem no coração da África. O baobá não é apenas uma planta, é uma fortaleza biológica capaz de armazenar milhares de litros de água em seu tronco massivo. Mas o verdadeiro tesouro pende dos galhos altos. O fruto do baobá, uma cápsula de sobrevivência blindada contra o clima hostil da savana. A casca externa lembra um coco, mas com uma resistência superior. É uma carapaça dura, projetada para suportar quedas de grandes alturas e o ataque de predadores. Ao romper essa blindagem com força mecânica, revela-se uma estrutura surpreendente. Por fora, uma esfera rígida e marrom, mas por dentro, uma polpa branca, calcária e totalmente seca. Por que a fruta já nasce desidratada? A natureza criou uma jogada esperta. Ao eliminar a água durante a maturação, a árvore impede que a polpa apodreça sob o calor equatorial, preservando os nutrientes por meses sem refrigeração. O sabor é técnico e agressivo. Uma acidez picante que lembra uma mistura de cítricos com pera, mas com uma textura farinhenta. Isso é um reator químico natural. A polpa está carregada com níveis extremos de ácido ascórbico, cálcio, potássio e tiamina. A densidade de fibras aqui supera a da maioria das frutas comerciais. Para as comunidades locais, isso não é uma iguaria exótica, é uma questão de logística alimentar. O baobá fornece a base nutricional quando as colheitas falham. A polpa é utilizada para acidificar molhos pesados ou é reidratada para criar bebidas ricas em eletrólitos, essenciais para evitar a desidratação no deserto. Mas o aproveitamento é total. Ao examinar as sementes, nota-se uma alta concentração de lipídios. Elas podem ser torradas para consumo imediato, funcionando como uma fonte rápida de proteína. Ou então, passam por prensas mecânicas. O óleo extraído serve tanto como gordura de cozinha, quanto como barreira cosmética contra o sol implacável. Nada é desperdiçado. Agora, o cenário muda da subsistência para o mercado global. O Ocidente identificou a eficiência nutricional do baobá. O fruto saiu da selva e entrou na linha de produção industrial. Em observação acelerada, vê-se: a polpa é extraída, moída e transformada em um pó fino e estável. Esse pó viaja milhares de quilômetros para enriquecer vitaminas, mingaus e iogurtes em centros urbanos. O que antes era um segredo de sobrevivência, agora é vendido como um aditivo de alta performance. A árvore antiga continua parada no mesmo lugar, mas seu produto conquistou as prateleiras do mundo todo. A resiliência da África foi engarrafada e exportada. 5 arestas longitudinais. Isso define a geometria de uma das frutas mais reconhecíveis do trópico sob a luz solar intensa. A carambola, conhecida tecnicamente como fruta estrela, opera como um reservatório biológico de água e nutrientes. A estrutura não é aleatória. O perfil com arestas proeminentes aumenta a área de superfície, permitindo uma respiração eficiente da planta em climas de calor extremo. Por que o corte transversal é tão valorizado? A resposta está na engenharia interna. Ao passar a lâmina, revela-se uma simetria pentagonal exata. Não existe mágica, nem decoração natural. Existe uma arquitetura botânica funcional, onde a polpa se organiza em 5 carpelos distintos para proteger as sementes centrais. É uma construção sólida. A casca varia do verde cloro da fase imatura até um amarelo dourado na maturação plena. Em aproximação macro, percebe-se a textura. A superfície possui um revestimento ceroso natural. Esse brilho, visível contra a luz, atua como um selante que impede a evaporação da umidade interna da fruta. Mas a aparência é apenas a primeira camada de dados. Ao morder, o som é de ruptura. A textura crocante lembra a densidade de uma maçã verde, mas com um teor de água muito superior.
O perfil químico do sabor oscila rapidamente. É um equilíbrio técnico entre a frutose acumulada e a acidez natural, muitas vezes derivada do ácido oxálico presente na espécie. O consumo entrega ao organismo uma carga concentrada de vitamina C, fibras dietéticas e antioxidantes essenciais para o combate aos radicais livres. Por fora, um formato anguloso e resistente ao manuseio, mas por dentro, uma polpa translúcida extremamente sensível à oxidação. A trajetória histórica dessa cultura impressiona pela logística. A carambola é um elemento fixo na agronomia asiática há séculos. Suas raízes biológicas estão cravadas nos solos encharcados e quentes do Sudeste Asiático. Contudo, a demanda global forçou a expansão. A fruta viajou através de oceanos, adaptando-se a novas zonas tropicais e estufas controladas ao redor do planeta. Hoje, ela não é mais um produto regional. Ela estabeleceu novos polos de produção e consumo em diversas latitudes. Uma casca grossa e enrugada. É a única barreira entre os predadores externos e a reserva de energia da planta. O maracujá não desperdiça recursos com estética externa. A aparência áspera funciona como uma camuflagem evolutiva, um sistema de defesa passivo contra insetos perfuradores e a radiação solar intensa das zonas tropicais. Por fora, uma blindagem aparentemente seca e morta, mas por dentro, um reator biológico saturado de fluidos. Ao romper a estrutura com uma lâmina, a pressão interna é liberada. O cheiro ácido volátil preenche o ambiente imediatamente. De perto, percebe-se que não é uma polpa sólida. Trata-se de uma rede complexa de arilos membranosos, pequenas bolsas individuais cheias de néctar que envolvem sementes pretas e rígidas. A cor amarela vibrante, ou alaranjada, não é decoração. É um indicador químico de maturação e alta concentração de beta-caroteno. No nível molecular, o sabor é uma estratégia de dispersão calculada. A planta equilibra açúcares complexos com ácidos cítricos e málicos agressivos. O resultado é uma experiência sensorial de alto impacto. O gosto oscila violentamente entre o doce e o azedo, uma tática biológica projetada para estimular as papilas gustativas e garantir que as sementes sejam engolidas e transportadas para longe da planta-mãe. O perfil de sabor lembra notas de goiaba e pêssego, mas com um pH significativamente mais baixo. A ingestão traz eficiência logística para o organismo humano. O fruto entrega cargas concentradas de vitamina A e C, essenciais para a reparação celular e imunidade. As fibras insolúveis das sementes atuam mecanicamente no sistema digestivo. É nutrição de sobrevivência compactada em formato esférico. Mas o processo de fabricação começa muito antes da colheita. Em modo acelerado, vê-se: a flor da passiflora se desenrola em minutos. É uma arquitetura botânica complexa, com estigmas e anteras posicionados geometricamente para maximizar o contato com polinizadores de grande porte, como as abelhas mamangavas. Séculos atrás, essa forma exótica gerou mitos e simbolismos religiosos. Mas na agronomia prática, trata-se apenas de eficiência reprodutiva e garantia da espécie. Esta análise encerra o ciclo de 25 obras-primas da engenharia genética natural. A diversidade biológica apresentada aqui é imensa. Manter o acesso a variedades distintas não é apenas uma questão de paladar, mas de segurança alimentar global. A exploração dos recursos do planeta não cessa. O mapeamento de novos sabores e compostos nutricionais continua sendo uma prioridade técnica. O catálogo da natureza permanece aberto para novas descobertas. A missão de reconhecimento está completa.